Olá, caro aluno, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de rádio. Essa aula aqui é a videoaula prática, né, onde eu vou apresentar para vocês as memórias RAM. Pessoal, como é que funciona então a memória RAM? Eu vou dar uma rápida explicação aqui para vocês como é que funciona as memórias RAM, né? Pessoal, a memória RAM, pessoal, é uma memória RAM aí que elas funcionam da seguinte forma, né? Eu vou explicar para vocês aqui de uma forma fácil, né, que vocês vão entender. A gente liga o computador, pessoal, quando a gente liga o computador, tenho aqui também um HD aqui, né? Eu vou fazer aqui um jeito aqui que vai dar para vocês entenderem. Então, pessoal, o meu sistema operacional, os meus programas estão instalados no HD, né? Eu instalo eles aqui no HD do meu computador. Beleza, e quando eu ligo o computador, né? O que você vê na tela, pessoal, é carregado, tudo aquilo lá, né? O processamento que você vê na tela lá, aquelas imagens, tudo lá vai ficar carregado, então, são carregados, pessoal, na memória RAM. Então, todo o programa que eu abrir, né, ele está instalado no HD, mas na hora que eu ligo o computador e que eu clico lá para mim abrir o programa é aberto, então ele é carregado, pessoal, dentro da memória RAM, né? Então, essa memória RAM serve para isso, né, pessoal? Ela vai armazenar aí os dados aí, pessoal, né, temporariamente. Então, eu fechei o programa, desliguei o computador, então vai ser tudo apagado na memória RAM. Continua instalado no HD, né, mas são apagados, então, todos os dados são apagados, então, da memória RAM. Por isso, pessoal, que eu preciso de uma memória RAM aí, né, com a quantidade de gigas, né, bastante razoáveis aí, para mim abrir determinados programas. Então, se a minha memória RAM for uma memória RAM pequena, né, por exemplo, essa aqui é a memória RAM aí de 512 MB, é uma memória RAM bastante pequena, né, eu conseguiria aqui carregar apenas um programa aí, e um programa leve, né. Uma memória RAM, pessoal, de 512 MB, se eu carregar aí, ligar, né, meu computador e abrir uns 3 programas aí ao mesmo tempo, o computador vai travar, né? Certamente vai travar, porque a memória RAM aí não vai conseguir armazenar aí os dados, né, de todos os 3 programas, porque ela é uma memória RAM de apenas de 512 MB, então a capacidade dela, pessoal, é muito pequena, né? Então, dessa forma então que funciona a memória RAM, né? Os dados são carregados então na memória RAM, e depois que eu fechei o programa, né, encerrei o programa e desliguei o computador, esses dados, pessoal, que estavam armazenados na memória RAM, eles são então apagados, eles são perdidos, né? Quando eu voltar a ligar o computador, ele vai voltar então com o carregamento aqui zerado na memória RAM para me voltar a carregar novos programas. Então, a diferença, pessoal, de HD, de memória RAM, é dessa forma, né? Então, os dados, pessoal, os dados aí vão ficar gravados, né? Tudo que é instalado no computador, tudo que eu guardar no computador, como fotos, músicas, né? Isso tudo aí vai ser gravado e vai ser guardado, pessoal, no HD, né? Então, o HD serve para isso, para me armazenar os meus arquivos, né? E instalar os meus programas, né? Estou explicando de uma forma aqui bem simples para vocês entenderem, né, a diferença de memória RAM e de HD, porque as pessoas aí, pessoal, confundem, né, um pouco memória RAM e HD. Então, o HD é o meu espaço que eu tenho para armazenar e guardar os meus arquivos. O HD, né, pessoal, explicando de uma forma fácil para vocês entenderem, o HD é como se fosse um pendrive, né? Agora lá, pessoal, quando eu for abrir, executar, né, fazer processamento, né, então eu vou precisar de uma quantidade aí, pessoal, grande de memória RAM para mim executar todos os meus programas e eles serem, né, carregados, né, na memória RAM, né? Todos os dados lá, os processamentos vão ser passados também para a memória RAM e vão ser carregados, então, todos os dados do programa, do que eu estiver fazendo, vai ser carregado, então, aqui dentro, aqui, ó. Então, a memória RAM vai guardar, então, dados temporários. Então, os dados que são gravados na memória RAM, pessoal, são dados que são gravados temporários, apenas quando estiver fazendo aquele processamento, aquele programa estiver lá sendo executado, né? Então, essa é a diferença aí, eu acho que deu para vocês entenderem, né? Agora vamos ver, então, pessoal, os tipos de memórias que a gente tinha, né? Essa aqui que eu estou com ela na mão, aqui é uma memória bastante antiga, né? Conhecida como SD-RAM DIMM. Essa aqui era a memória aí, pessoal, que existia antigamente aí. Atualmente, pessoal, não existem mais, a gente não vê mais, né? E computadores com esse tipo de memória aqui não tem compatibilidade nem com o Windows XP, né? Que é um sistema operacional bastante antigo aí. Então, pessoal, essa memória aqui funcionava aí no Windows 98, funcionava bem, né, no Windows 98. A gente tinha aí, como essa aqui, apenas 512 MB, né? Bom, essa aqui tem os chips dos dois lados aqui, ó, encapsulamento de chips, né? São esses chips pretos aqui, ó. Eu tenho desse lado e tenho também do outro lado, né? Embaixo aqui, pessoal, eu tenho então os meus contatos aqui, ó. Esse aqui nessa parte aqui, ó, amarelada aqui, ó.
dourada, né? Aqui é onde vai ficar, aqui é os contatos aqui que vão ficar encaixados e vai fazer o contato com a placa-mãe, fazer a ligação com a placa-mãe, né? E a principal característica de todas as memórias RAM é o corte que a gente tem aqui, ó, o corte no contato, né? Esse corte aqui, pessoal, serve para a gente encaixar, não fazer o encaixe errado da memória RAM aqui no slot da placa-mãe. Para vocês verem aqui, eu tenho aqui uma placa-mãe, tentar encaixar essa memória aqui, ó, eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Ó, o tamanho dela, pessoal, o tamanho, elas são todas do mesmo tamanho, ó. O tamanho aqui, como vocês podem ver, é o mesmo tamanho. O que acontece aqui é que ela não vai encaixar justamente por causa do corte que eu tenho aqui. O corte que eu tenho aqui também no meu slot eu tenho aqui, ó, o encaixe do corte, ó, como vocês podem ver aqui, eu tenho ele aqui, ó. Bom, então essa aqui é a memória SD-RAM DIMM, essa memória nem existe mais. Depois passaram a ser fabricadas as memórias DDR, né? A primeira que eu tenho aqui é a DDR1, né? Ou apenas DDR, né? Conhecida apenas como DDR ou DDR1. Essa aqui é da marca Markvision. Essa aqui é de 1 GB, né? Essa aqui também tem um encapsulamento aqui de chips dos dois lados, como vocês podem ver. Tem aqui o seu encaixe aqui, ó, o seu corte, e tem aqui os contatos aqui. Essa aqui também da mesma forma, né? Se eu for tentar encaixar ela aqui, ó, eu vou tentar encaixar ela aqui, também não vou conseguir. Simplesmente porque não vai encaixar, o corte aqui não vai encaixar aqui com o slot aqui, ó. Bom, depois da memória DDR, a gente tinha então a memória DDR2, né? Então eu estou aqui com a memória DDR2, essa aqui então é uma memória DDR2. Essa aqui, né, tem os chips, encapsulamento aqui de chips apenas aqui em um dos lados, né? No outro lado aqui eu não tenho. Essa aqui é a memória RAM aqui da marca Positivo, né? Então tá aqui, ó, memória RAM aqui do DDR2, essa aqui também é de 512 MB, né? Eu tenho aqui, pessoal, a memória RAM DDR3, né? Essa aqui é a memória DDR3, também tem aqui o encapsulamento de chips apenas aqui, ó, em um lado aqui. No outro lado, então, eu não tenho chips e funciona, ela aqui funciona da mesma forma das outras, né? Então, pessoal, eu tenho uma memória DIMM, né, que não existe mais, tem DDR1, DDR1 também é bastante antiga, pessoal, né? Eu tenho aqui a DDR2, né, que também aí é antiga, mas a DDR2, pessoal, funciona bem aí com o Windows 7, né? A DDR1 aí, a placa-mãe, pessoal, que tem aí a configuração DDR1, né, a placa-mãe aí que tem, funciona com memória RAM DDR1. Se você instalar aí o sistema operacional Windows 7 nela, não vai funcionar legal, porque raramente aí você vai encontrar drives, né, drive de vídeo, drive de áudio, que seja compatível, né, com o Windows 7. Já na DDR2, pessoal, a gente pode aí instalar o Windows 7, que vai funcionar normalmente, né? Então eu tenho aqui, pessoal, a minha DDR3, que eu posso instalar aí, pessoal, nesse tipo de memória aqui, o Windows 7. Posso instalar o Windows 8, ou posso instalar também o Windows 10, que vai funcionar normal. Essa aqui é a memória RAM, pessoal, da DDR3, essa aqui é de 4 GB, né? Então essa aqui é a memória RAM de 4 GB. Então essas aqui são as memórias RAM aí, pessoal, de computador, né? Normal aí, desktop, computador de mesa, né? E nós temos aqui outras memórias aqui, pessoal, menores. Essas memórias aqui são memórias de notebook, né? Vocês percebem que elas aqui, pessoal, menores, né? É a metade, elas têm o tamanho aqui, elas têm, na verdade, a metade do tamanho de uma memória RAM de computador normal, como vocês podem ver aqui, ó. Essa memória aqui, pessoal, de notebook, tem as mesmas características e funciona da mesma maneira, é a mesma coisa. A única diferença, pessoal, é o tamanho, né? Simplesmente isso. Então, tem aí tudo aí normal, né? Tem aqui os seus contatos, tem o corte também aqui para fazer o encaixe lá, né? O corte aqui nos contatos, da mesma forma. E tem então chips aqui, o encapsulamento de chips, né? Essa aqui tem dos dois lados, funciona então da mesma forma, né, pessoal? A gente vai ter uma aula aí, pessoal, exclusivamente falando sobre notebooks, e a gente vai ver como é que funciona tudo, né? A gente vai abrir o notebook e ver como é que funciona o notebook, vai encaixar então as memórias RAM aí, vai. Então, pessoal, então a gente vai ver agora como é que a gente procede, como é que a gente faz o encaixe, né? Encaixa a nossa memória RAM aqui na nossa placa-mãe. Eu tô com uma placa-mãe aqui, pessoal, né? Do modelo Gigabyte, né? É do tipo aí DDR2, então eu tenho os encaixes aqui são encaixes aqui, ou encaixe ou slot, né? De memória aqui DDR2. Então eu vou pegar aqui, pessoal, minha memória RAM DDR2, né? Eu estou aqui com a memória RAM e aqui, pessoal, eu tenho 2 slots, ou seja, eu posso colocar duas memórias RAM, ou as memórias RAM também é conhecida como pentes, né? Pente de memória RAM. Então eu estou aqui com um pente de memória RAM, né? Nessa placa-mãe eu posso conectar duas aqui, ó. Então
eu posso pegar aqui, por exemplo, aqui 2 pentes desse aqui de memória RAM, cada um de 1 GB, e conectar aqui, ó, conectar um aqui e outro aqui. Eu vou ter então nessa placa-mãe aqui, no meu computador lá, eu vou ter 2 GB instalado. Ou, se a minha placa-mãe tiver suporte, né, para, por exemplo, 4 GB, eu vou pegar então 2 pentes desse aqui, cada um de 2 GB, e posso instalar aqui, né, os 2 pentes aqui, e eu vou ter lá então 4 GB. Ou um pente aí de 1 GB e outro de 2 GB, eu vou instalar aqui os dois e vou ter 3 GB. Então dessa forma que funciona. A gente vai ver aqui apenas como é que encaixa, né? Então já expliquei para vocês aí. Então eu vou colocar aqui, pessoal, minha memória RAM aqui, ó, na posição correta aqui, ó, que vai coincidir com o corte aqui, com o encaixe, né? Feito isso, eu vou apenas aqui, ó, colocar ela lá, né, encaixar, né? Eu vou pressionar, pessoal, dos dois lados. Então eu vou pressionar aqui, ó, pressionei dos dois lados, vocês percebam que a trava aqui, ó, essas travas brancas que eu tenho aqui, ó, encaixou, né? Então eu vou apenas dar mais um reforço aqui para encaixar. Pronto. Feito isso aí, ó, vocês percebem que eu tenho então minha memória RAM encaixada aí no meu slot. Então não tem segredo, pessoal, né? Para tirar a memória RAM da mesma forma, né? Eu vou aqui, ó, puxar as duas travas, puxei e a memória RAM sai automaticamente. Então, tá vendo? Então para encaixar da mesma forma, ó, encaixou, apertei, encaixou, travei aqui com as travinhas dos lados, né? E a memória RAM está fixada, encaixada aí na minha placa-mãe, né? Então é dessa forma aqui que funciona, né? Tá aí então a memória RAM instalada aí, devidamente instalada na placa-mãe, né? Bom, pessoal, nessa aula aqui o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? A apresentação aí sobre memória RAM, né? E como é que funciona a memória RAM, os tipos de memória RAM e como é que a gente encaixa a memória RAM aqui na nossa placa-mãe. Então, pessoal, como sempre, boa sorte para vocês aí, né? E até a próxima aula.